Olá, que bom ter você novamente aqui no nosso canal para mais uma meditação matinal, para mais um devocional da Palavra do Senhor. Eu quero meditar uma passagem que se encontra no livro de Marcos, capítulo 4, e o versículo de número 40. Jesus disse para os seus discípulos: "Por que sois tão tímidos?" Esta passagem se dá quando Jesus entra com seus discípulos em um barco e vão para a terra de Genezaré. E no meio desse lago se levanta um grande temporal e as águas começam a entrar no barco. E os discípulos ficam com medo. Então Jesus diz essa palavra: "Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?" Sabe, os discípulos andavam com Jesus e no texto anterior eles viram os milagres e viram os sinais que Jesus fazia. Eles viram Jesus curar um endemoniado lá em Cafarnaum. Eles viram quando Jesus lá em Cafarnaum também curou um paralítico. Curou um homem que tinha uma mão mirrada. Eles viram quando Jesus também curou aquela febre, aquele mal-estar que a sogra de Pedro tinha. E eles viram a autoridade e a audácia que Jesus tinha. E quando Jesus fazia esses milagres e fazia esses sinais, de uma certa forma Jesus estava mostrando para os discípulos o poder que a fé tem. O poder transformador que a fé tem. E Jesus estava ensinando para os seus discípulos. E aí agora quando eles chegam naquele mar, naquele temporal, quando aquelas ondas vêm, os discípulos não hesitam e vão acordar Jesus desesperados, dizendo para Jesus: "Senhor, tu não percebe que nós estamos morrendo?" Então Jesus se levanta e cessa o mar, cessa o vento, cessa aquele temporal inteiro e diz para eles essas palavras: "Por que sois tão tímidos?" Por que somos tímidos? Sabe, o Senhor, Ele tem uma obra para ser realizada e essa obra tem que ser realizada através de mim. Anjos do céu quiseram pregar o evangelho, mas não foi permitido a eles pregar o evangelho. Eu sou o portador das boas novas. Você é o portador das boas novas. Só que para eu poder pregar as boas novas e anunciar o poder do reino dos céus, eu não posso ser tímido. Eu não posso me acovardar, eu tenho que ser audaz. Eu tenho que ser corajoso, eu tenho que ter fé. E a timidez, ela mostra que eu não tenho fé. Por isso Jesus diz para eles: "Por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé?" Jesus está fazendo uma crítica, porque Jesus esperava um posicionamento deles diante daquela situação. Jesus esperava que os discípulos, após terem visto Jesus fazer tantos milagres e visto a maneira como Jesus fazia, porque Jesus curava ordenando uma palavra, Jesus executava os milagres tocando nas pessoas, e Jesus esperava que os discípulos também, diante das situações da vida, tomassem posições. Por isso Jesus diz para eles: "Por que vocês são tão tímidos? Vocês não têm fé?" Jesus esperava que eles tomassem um posicionamento diante daquele temporal. Jesus esperava que os apóstolos se levantassem suas mãos e orassem, e eles mesmos repreendessem aquele mal, repreendessem aquele temporal, aquelas águas bravias, aquele vento, repreendesse aquelas águas. Jesus esperava um posicionamento deles. Será que Jesus não está esperando um posicionamento seu também, no seu ministério? Na dificuldade que você está enfrentando, eu não sei qual é, se é doença, se é uma enfermidade de um amigo, de um parente, eu não sei se você está no hospital, eu não sei se você está desempregado, não sei qual é a situação, mas quem sabe
O Senhor está olhando para você e está dizendo: por que tu é tão tímido? Tu ainda não tem fé? Jesus está esperando que eu e que você tomemos uma atitude, uma posição diante do problema, uma posição de enfrentamento, uma posição de coragem e não de timidez. Está na hora de nós remangarmos as mangas e orar e repreender a enfermidade, repreender a doença, repreender as obras do mal, do inferno que estão atacando a nossa família, a nossa vida. Jesus espera de você que você não seja tímido e não te acovarde diante das lutas dos temporais do mundo que estão se levantando contra você. Marcos capítulo 4, verso 40. Deixa bem claro isso para mim, que eu não posso me acovardar diante das lutas, das dificuldades. O Senhor está me olhando, Ele está comigo nesse barco. Esse barco não vai afundar, mas eu tenho que tomar uma posição. Eu tenho que ter coragem e dizer: cessa a doença, cessa a obra maligna, cessa a inveja, cessa a intriga, cessa a fofoca, cessa a doença. Que nós não venhamos a ser tímidos da nossa fé, que nós não venhamos a ser covardes, mas que nós venhamos a tomar um posicionamento diante da dificuldade. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa palavra e por essa meditação. Abençoa essas pessoas, dá força, que eles possam ter força e serem corajosos para enfrentar os seus problemas. Que eles tenham força para orar e para repreender o mal que está na vida deles. Dá sabedoria para eles, em nome de Jesus. Se você gostou desse canal, desta mensagem, dá um like aí, te inscreve no canal, me ajude a divulgar a palavra do Senhor. Eu sei que você tem grupos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Passe essa mensagem para os teus amigos, porque alguém precisa ouvir esta palavra.